A paz do Senhor, irmão, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos responder um questionamento de um dos seguidores, acompanhantes nossos aqui do Facebook, que é: o perdão de pecados do capítulo 5, versículo 20 de Tiago, é de quem? Então, o texto base para isso está em Tiago, capítulo 5. Obviamente, nós vamos ler o texto e assim nós vamos entender a quem pertence os pecados perdoados. Vamos para o texto. Eu vou ler desde o versículo 19, tá? Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados, ou em outra tradução, uma multidão de pecados, sejam perdoados. Aproveitando a ocasião, eu também quero deixar para os irmãos o 1 Pedro 4,7, que escreve alguma coisa mais ou menos igual, mas tem sentidos diferentes. 1 Pedro 4, versículo 7 diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Mais uma vez, em outras traduções, vai estar escrito multidão de pecado. Ok. O que tem em relação desses dois textos é Provérbios capítulo 10 e versículo 12. Os dois autores usam do Provérbios 10, versículo 12, para dizerem, o que escreveu aqui no caso, né? Também vamos ler para que fique bem didático, né? Saber o que nós estamos falando. Olha o que diz Provérbio. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Então, os dois autores usam desse texto para se referir ao processo de perdão de pecados. Mas o que eles dois quiseram falar ao escrever isso? Qual é a mensagem que eles quiseram passar? Um passa uma coisa e o outro passa outra. Então eu vou explicar esse texto aqui, talvez eu seja um pouco mais demorado do que nos vídeos normais, né? Mas é bom que você entenda o que cada autor quer dizer. Bom, vamos começar com Tiago, que é o centro da pergunta. Nós temos que entender que esses dois versos tratam de conversão de pessoas, que no nosso caso, o nosso chamamento é para o ID, para nós convertermos pessoas. E também nós vamos falar sobre o que é cobrir uma multidão de pecados e pecados de quem são perdoados, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que entender no verso 19 é que está falando para um próximo. Quer ver? Vamos ler o texto com calma e assim vamos interpretá-lo. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar, ou seja, está falando de um crente que está no caminho certo e que, assim como qualquer um de nós, pode se desviar. Nesse caso, ele está falando: se algum de vocês se desviar da verdade e o trouxer de volta, você vai pregar para essa pessoa e vai trazer de volta. Lembre-se disto. Quem converte um pecador, aqui está uma palavra muito importante para nós começarmos a entender o texto. Quem converte esse pecador? Irmãos, a pergunta é: quem converte o pecador dos seus pecados? Somos nós? Nós temos poder de fazer alguém voltar do caminho? Ou fazer alguém se converter? E a resposta é um enfático não. Porque quem converte o homem do pecado, segundo está escrito lá em João, capítulo 6 e versículo 8, é o Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado. Então, aí a gente já começa a entender o texto. Quem converte não é eu, quem converte não é você. Há
um Deus que faz essas pessoas se converterem, porque é Deus que convence o homem do pecado. Eu e você não conseguimos convencer o homem do pecado. Tanto que a palavra para converter aqui é epístrefo. Epístrefo é mudar de caminho. Só que antes de mudar de caminho, acontece alguma coisa na cabeça dessa pessoa, que já já nós vamos falar. Nós vamos falar dessa palavra que tem tudo a ver, que é epístrefo, metanoia e metamorfose. Na nossa língua é tudo arrependimento, mas no grego essas palavras são diferentes. Então, para nós começarmos a entender o texto, quem converte o homem do pecado é Deus. Então, o que Tiago está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós somos instrumentos passivos dessa conversão. Ou seja, Deus usa nós para que nós preguemos a palavra a determinada pessoa e através dessa mensagem essa pessoa se converta. Nós somos os instrumentos e Deus é o operador da conversão. Então, começamos a entender o texto. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, nós como os instrumentos, salvará a vida dessa pessoa da onde? Do inferno, porque ela foi transportada da morte para a vida, para a gloriosa luz do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que ela passa da morte para a vida, a Bíblia vai dizer que multidões de pecados são perdoados. Então, o que significa essa multidão de pecados ser perdoado? São os meus pecados que são perdoados? Não. Por quê? Porque quem converte não sou eu. Quem converte é Deus. Nós somos instrumentos. Então, se a gente pegar esse versículo e entender que o que converte é o que tem o pecado perdoado, seria Deus que tem o pecado perdoado, porque é Ele que converte a pessoa. Mas como não é o pecado dessa pessoa que converte que são perdoados, mas o do pecador, nós entendemos que realmente os pecados do pecador é que são perdoados, não o da pessoa que faz ele se converter. E aqui é mais uma vez o autor usando de referência, que é o Salmo 32, versículo 1, para dizer que esses pecados são cobertos. Mas por que ele usa a expressão cobertos? Vamos entender isso. Para entender o que significa esse cobrir pecados, mais uma vez nós temos que pegar Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Presta atenção. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. O que significa cobrir todos os pecados aqui? Significa dizer que quando você tem amor, não importa o que o irmão fez, você não vai tacar fogo, lenha na fogueira para que esse fogo aumente, né? A primeira parte desse verso vai dizer: o ódio provoca essa dissensão. Mas quando você tem amor, cobre todos esses pecados. Ou seja, não é que você vai fazer uma vista grossa. Não é que, mais uma vez, esse cobrir aqui de Tiago também vai fazer uma vista grossa. Mas quando há amor, quando essa pessoa se converte, Deus, ele cobre o pecado desse ímpio, desse pecador que se arrependeu, com o seu perdão. Aqui ele não quer dizer que o pecado é coberto, mas ele está dizendo que o pecado ele é coberto através do perdão. Então esses pecados estão sendo perdoados. Ou seja, ele não está jogando lenha na fogueira, mas ele está apaziguando, ele está perdoando, ele está apagando esses pecados. Então Pedro usa esse verso de Provérbios 10, 12 de uma forma de dizer que não é vista grossa, mas no sentido de compaixão, misericórdia. E isso tudo redunda em perdão. E é por isso que ele usa essa passagem de Provérbios para dizer
que o pecado perdoado não é o meu, mas o de quem estava no caminho errado. Já Pedro, também que eu disse que eu ia falar aqui, né? Ele usa no mesmo sentido do autor de Provérbio. Quando nós tratamos os outros com amor, nós não levamos as transgressões em consideração, mas nós apagamos o fogo. Como? Não jogando lenha. Sabe aquelas pessoas que ouvem uma fofoca, e em vez de apaziguar, ela transmite a fofoca para outras pessoas? É o que o provérbio está dizendo. O ódio incita a dissensão, mas o amor cobre a multidão de pecado, ele apazigua. E é nesse sentido que Pedro usa o texto. Então, os dois textos, embora baseando-se em provérbios, têm sentido diferente, ok? Então, vocês entenderam o que significa o texto do Tiago 5:20? Os pecados perdoados são os do pecador, não os meus, porque eu não tenho o poder de converter ninguém. E para terminar, como eu falei, há 3 palavras no grego para o converter, arrependimento. Para nós, é só arrependimento ou conversão. Mas o texto em questão diz que é epístrefo. Epístrefo é mudar o caminho, fazer a conversão, girar. Se você está indo num caminho, você vai contornar para ir para Cristo. Aí também existe a palavra metanoia. Metanoia, o próprio termo já diz o que é. Meta, que é mudança, e nous, que é mente. Então, é mudança de mente. Em Mateus 3:1, João pregando, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse arrependei-vos ali é metanoia. Quer dizer, mude sua mente, mude o seu comportamento, porque é chegado o reino de Deus. Em terceiro, metamorfose, ou metamorfo no grego, que é a mudança da natureza. Isso é uma mudança física e visível. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se. Esse transforme-se aqui, ele não é metanoia, mas ele é metamorfo. Transforme-se pela renovação da sua mente. Então, esse é as 3 palavras. Então, o que vem primeiro? O que vem primeiro é a metanoia, que é o arrependimento, mudança de mente. Depois vem o epístrefo, que é voltar-se para Deus, fazer a conversão. E por último vem o metamorfo, que é você ter a transformação visível. Assim como Jesus se transfigurou. Essa palavra transfigurar é metamorfo, porque é uma transformação visível. Então, por isso que quando aqui em Tiago 5:20 fala epístrefo, voltar, é porque antes dessa pessoa voltar, Deus já fez o metanoia nela, já fez ela ter a mudança de pensamento. Mas isso é só para quem abre o coração para Deus. Mas quem converte é Deus. Resumindo, os pecados das pessoas não cristãs, o desviado, né? São o pecado dessas pessoas que são perdoados e não o nosso. Então está respondido. O vídeo ficou um pouco longo. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu falei um pouco de teologuês aqui, né? Algumas palavras gregas, mas é importante para a compreensão. Se eu apenas respondesse não, tal, e em simples palavras, talvez não entendessem ou haveria brechas para questionamentos. Mas quando a gente explica assim, eu acho meio difícil achar brechas. Mas fique à vontade para comentar, fique à vontade para questionar e nós vamos responder. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.